Liberte-se. Gênesis capítulo 15, versículo 11. E as aves de rapina desciam sobre o sacrifício dos animais que Abraão havia sacrificado, e Abraão as expulsavam ou enxotavam. É uma honra ter você aqui no meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sino para receber todos os dias a mensagem diária nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante, pedido de oração, comentários e compartilhe para a partir de 12 destinos, pois nós estamos na poderosíssima campanha de libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin em autocustódia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você que chegou aqui com sede e necessidade de libertação. Justo Deus de Abraão, em nome de Jesus, neste momento, quero te pedir que o Senhor coloque em nossos corações o zelo por aquilo que o Senhor nos pede para fazermos. Em nome de Jesus, e nos liberta. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui Abraão vai mostrar zelo e ele não vai deixar que as coisas que vêm atrapalhar a sua fé, que vêm atrapalhar a sua caminhada, interfiram na sua crença no seu Deus, no seu ritual sagrado de oferecer aqueles sacrifícios para Deus. Muitas coisas vêm para atrapalhar. Aqui nesse texto, temos 3 elementos a ser avaliados. Primeiro, Abraão, que é o sacrificador, é aquele homem que acredita na palavra de Deus, é aquele homem que abre mão dos seus alfazeres, abre mão do seu tempo de fazer outras coisas, para fazer a vontade de Deus e acreditar nas suas promessas. Segundo, nós vemos aqui o sacrifício, que são os animais que ele sacrifica. E terceiro, por último, as aves de rapina. As aves de rapina é o globalismo, o aborto, o dinheiro fiduciário que o governo nos propõe, que é o real, o dólar, o euro, o globalismo, as ideologias de gênero, as ideologias políticas, tudo isso vem para atrapalhar o sacrifício que nós oferecemos a Deus. Tudo isso vem para atrapalhar a nossa libertação. O sacrifício, que é a terceira coisa, é aquilo que a gente ofertou para Deus, que é a nossa vida ali no altar, que é o sangue derramado. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Por isso que nós não precisamos sacrificar mais a nossa vida, mas no sentido de sacrifício por morte. Mas o único sacrifício que Deus aceita nosso é o arrependimento. E é o tempo que a gente leva para aprender as coisas boas dele. Isso é sacrifício também. Isso é uma oferta que nós fazemos para Deus. Paulo fala aos Romanos que quero que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O culto racional, ele vem carregado de espiritualidade, mas não vem como fanatismo, porque o fanatismo já não é mais um culto racional, e sim irracional. O culto irracional é aquele que deixa as aves de rapina, o globalismo, as tendências, as orgias, a prostituição, as ideologias de gênero, o dinheiro fiduciário, a riqueza do mundo, a avareza da carne, dos olhos, a concupiscência dos olhos, da carne, destruírem aquilo que Deus está recebendo no altar como sacrifício. Hoje nós temos o seguinte no Brasil: o Brasil dá liberdade do corpo, mas escravidão da mente. A maioria das pessoas hoje são escravas mentais e livres físicas, corporais. O corpo faz o que quer, desde que a mente esteja presa ao sistema. Com Deus é diferente, Ele liberta sua mente e seu corpo fica preso à sua mente. A mente é quem controla o corpo. A verdadeira liberdade é quando a sua mente diz de fato o que é que você deve fazer, e não o sistema. O sistema diz: levante a mão, levante o pé, se abaixe,
vá para o lado, dê uma viradinha para a esquerda, fale com o seu irmão, pegue na mão do seu colega, diga assim comigo, grita todo mundo. Por isso que existem as festas, os eventos. A maioria dos eventos são manipulados com orgias e festas para controlar as pessoas. Então, nos tornamos massa de manobra. Não, você tem que usar esse dinheiro, porque no Brasil é o real. Não, porque aqui nos Estados Unidos é o dólar. Não, porque aqui na Europa é euro. Aí todo mundo vai lá, escravo, tem que seguir aquilo ali, porque é escravo mental. Deus, ele vem sempre ter uma libertação para os seus filhos. Quando Deus vai fazer a promessa depois aqui desse versículo, no terceiro versículo, após esse, Deus vai dizer a Abraão que os descendentes dele, a linhagem dele, ia ser escrava. Então, ele ensina que tem um sofrimento na caminhada, mas que ele não fez aquelas pessoas com aquela finalidade de ser escravo. Muitos de nós escolhemos a escravidão. É quem fazemos as nossas próprias escolhas. Então, de quem se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. A libertação tem um preço a pagar, tem um zelo a ser empenhado, o zelo de cuidar do sacrifício, de não deixar as outras coisas interferirem e destruírem aquilo que você tem de sagrado. Cuidado com a prostituição, cuidado com as oferendas do maligno, pois elas vêm de sapatinho de lã, de algodão, para te destruir, para te dominar, para te cauterizar a sua mente através da novela, através do filme, das novelas, do vício de alimentos viciantes, com substâncias alucinógenas, alimentos industrializados. Isso vai destruir a sua vida e alienando, escravizando você aos poucos. Tem gente que é escravizada em café, tem gente que é escravizada em biscoito, em biscoito recheado, em Danone, em cerveja, em Coca-Cola, refrigerante, em alimentos empacotados, industrializados, e não come alimentos naturais. Por isso está escravo alimenticiamente, porque a mente está dominada. Eu estava vendo um dia desse na escola de uma pessoa adolescente, que no livro dela ensinava a tomar Danone, tomar iogurte, dizendo que isso fazia bem para a saúde, que tinha lactobacilos vivos, que tinha bactérias, que fazia bem para o organismo, mas tudo aquilo ali é para vender o produto. Então a escola é um lugar para alimentar a indústria farmacêutica, é a indústria dos alimentos industrializados, certo? Dos alimentos industrializados. Aquilo ali é uma ferramenta de venda, de controle de massa, controle de natalidade, controle de massas, porque está incentivando as pessoas a consumir na indústria farmacêutica, alimentícia, cosméticos e beleza. Entendeu? Então a escola é uma alienação mental, não é uma libertação mental. O conhecimento hoje de coisas que a escola ensina não é uma libertação mental. O conhecimento é um ensino formal que vai alienar, vai dividir família, dividir os pais. Você vê que agora os adolescentes estão até matando os pais. Adolescente de 14 anos está passando na televisão que um adolescente matou os pais porque os pais estavam proibindo ele de viajar para outra cidade para namorar com a garota via web, que ele queria ir lá presencial, e a menina já estava maquinando também matar os pais. Então essa cultura é ensinada através dos ensinos da escola. Não que a escola ensine diretamente, mas quando a escola não ensina os valores morais, tipo ensinar a obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, conforme a Bíblia diz. O ensino religioso foi tirado das escolas, você vai esperar o que mais da escola? Você vai esperar que a escola ensine seus filhos a orarem, a falar com Deus, a respeitar pai e mãe? Eles não estão nem estimulados mais a casar. A escola não incentiva a casar, incentiva a trabalhar e se preparar para o mercado de trabalho. E mesmo assim nem prepara, engana mais do que o que prepara, certo? A escola, ela é educação formal, a educação real é aquela trazida pelos pais. Eu estou falando de pais de verdade, estou falando desses pais meia boca que foram preparados pelo sistema para sair engravidando mulheres aleatoriamente nas festas de orgias. Eu não estou falando desse tipo de pai nem desse tipo de mãe. Eu estou falando de pai e mãe que tem princípio, que tem tradição da palavra de Deus, como Abraão,
que era um homem zeloso nas suas boas obras, que era um homem que não deixava as aves de rapina destruir o sacrifício que ele estava fazendo. É desse tipo de situação. Você sabia que de cada 3 jovens assassinados no mundo, um jovem é brasileiro? De cada 3 no mundo, um é brasileiro. Você sabia quantos abortos existem por ano no mundo? 73 milhões de abortos por ano no mundo. O Brasil, só 7% das pessoas jovens acreditam na política. Só 7% das pessoas acreditam na política do Brasil. Você vê que está desencantado, certo? O uso de pílula do dia seguinte, em cada 4 jovens, um já tomou no Brasil. E o homicídio também, da mesma forma. Um homicídio para cada 3 jovens no Brasil. Um homicídio para cada 3 jovens no Brasil. De 3 a 4 jovens. E morre assassinado um jovem a cada 10 minutos por homicídio no Brasil. A cada 10 minutos, você conta agora, 10 minutos, morre um assassinado. Então, isso são resultados de coisas que invadem o que é sagrado. E nós estamos aqui, eu estou aqui sempre pregando a palavra de Deus, explicando para você não deixar o que é precioso, que é o seu dinheiro, o seu suor, o seu sacrifício, o seu dia a dia, a sua dignidade, sua pureza mental, espiritual, ser dominada por esse sistema. Por isso que eu falo que a libertação mental vem pelo Senhor Jesus Cristo, espiritual e financeira através do Bitcoin e autocustódia. Eu não conheço, eu não sei, eu não vou mexer com esse negócio. Você precisa se libertar primeiro mentalmente, para depois você entender o que é o negócio. Você entender o que é o Bitcoin em autocustódia. Que a maioria das pessoas estão escravas. Do mundo só existe 3% da população mundial que usa Bitcoin. E desses 3%, só 1% faz autocustódia, que é mais importante que fazer autocustódia do que ter Bitcoin. Certo? Então eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus liberte a sua vida mental, espiritual e financeiramente através do Bitcoin e autocustódia. Senhor Deus, aqui estamos na tua presença. Que essa pessoa, meu Pai, que está compartilhando, interagindo com esse canal, todos os dias acompanhando, que essa pessoa seja liberta, meu Deus, completamente. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.